Muito boa noite a todos, queridos irmãos. Então, nesses momentos iniciais, como é de costume, nós convidamos a todos os presentes aqui, do mundo físico e do mundo extrafísico, a uma prece inicial. Então, nesse clima de muita fraternidade, de muito respeito para com a divindade, nós que viemos aqui buscar a luz, a esperança, vamos elevando o nosso pensamento ao Senhor dos mundos, rogando ao alto o amparo, o atendimento espiritual, a luz, para que juntos possamos, nesta noite, pelo menos por alguns instantes, nos chamarmos de irmãos. Que os nossos pensamentos possam refletir o nosso coração num clima de muita bondade, de muito afeto, de muito carinho, e que possamos estar cercados pelos benfeitores espirituais da corrente da falange do Dr. Bezerra de Menezes. Todos juntos, num só grito, pedimos a Jesus que ilumine a nossa mente, o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual, a fim de que possamos, nesta existência e nas que virão, andarmos pelos caminhos do Evangelho de Jesus. Muita luz e muita paz a todos, e que assim seja. Nós vamos abordar um assunto que foi André Luiz, Chico Xavier, depois por todo até aquelas dificuldades da zona baixa, ir para uma cidade espiritual, médico, cientista, para a grande parte foi Calungas, e lá um conhecimento que ao mesmo tempo nos dava uma perspectiva de como é a vida no além, mas também retratava os aspectos científicos, dando então continuidade à codificação espírita. Nesse prefácio, o mentor de Chico Xavier, Emmanuel, resumidamente, num linguajar bastante aprofundado, diz que o importante em toda a literatura espírita é nós tomarmos conhecimento de que a religião espírita, ela tem um viés um pouco diferente das demais. Não é melhor, não é pior, mas ela tem um significado um pouco diferente na autoiluminação. E é justamente na nossa força interna de nos vencermos. A humanidade sempre foi acostumada àquela religião passiva, de muitas imagens, de muitas alegorias, de personificar em determinadas pessoas o comportamento ou a evolução, e às vezes, por simples credenciais de fazermos parte de uma agremiação religiosa,
dizermos para nós mesmos que nós estamos salvos. E Emmanuel, então, nos dá esse chamado, que o Espiritismo, traduzindo as leis cósmicas, nos chama para uma reflexão no sentido de que não adianta termos uma religião, não adianta frequentarmos determinados lugares. O que é fundamental é que tenhamos esforço para nos melhorar. Então, nós ouvimos aí fora, eu tenho uma religião, a minha religião é forte, eu tenho a minha fé, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu estou com o manto daqui, eu estou com a pedra não sei da onde, eu carrego comigo o livro sagrado. Nada disso adianta. Isso é uma religião confortável. E Emmanuel, nesse prefácio, já elucida a questão de pronto. Não há evolução espiritual sem alto esforço. Isso quer dizer, na autoiluminação, a religião não fará nada por nós. Somos nós mesmos que iremos nos iluminar. E essa obra é interessante, chama-se Missionários da Luz, que conta justamente os bastidores de determinadas atividades espíritas, atividades mediúnicas. Chega ao ponto de contar uma história de uma mãe aflita com um filho que era padre, que estava fazendo tudo errado, e pedia a intercessão dos bons amigos espirituais para que intercedessem em favor dele, chamando-o à razão, a fim de que ele modificasse o pensamento. Ele era padre, estava numa grande instituição, mas estava fazendo tudo errado. E assim é a nossa vida. Nós, muitas vezes, damos vazão mais ao aspecto material, externo, do que a questões internas. Refazer os nossos pensamentos, os nossos atos, por exemplo, ao final do dia, ou a cada período, e admitindo que nós erramos. Isso é fundamental. Termos a consciência de que nós somos falhos, mesmo naquelas questões que nós somos experimentados, como pai, como professor, como motorista no trânsito, como amigo, como marido, como mulher, seja em qual situação for, nós temos muito a melhorar. Isso aí não é um sinal de fraqueza, diz Emmanuel, é um sinal de força interior para a nossa mudança. Nós temos um passado glorioso no mundo externo. E para hoje nós estarmos aqui nessa sociedade espírita, é porque já percorremos de longa data os caminhos da religiosidade. Ninguém chega a um determinado ponto, seja no mundo material ou espiritual, por salto. A gente vem vindo numa cadência progressiva. Então, certamente, no nosso passado, nós estávamos presos àquelas cerimônias, àqueles rituais, e hoje estamos tendo um pouco a mais, que é um chamado interior de reflexão. No último Natal, nós fizemos uma viagem e, pela primeira vez, nós, curiosos, estávamos querendo conhecer como era o lugar onde Kardec viveu, como é que era a sua rotina, a sua vida, como é que era aquelas questões, né, do dia a dia desse professor, que se nós estamos todos aqui hoje é em virtude dele, né? E na ocasião nós então fomos lá para Paris, e quando nós chegamos lá, desde o início, nós fomos perguntando onde ficava
a residência de Kardec, onde ele trabalhava, e as respostas que nós íamos recebendo era de desconhecimento. As pessoas não conheciam. Nós tínhamos que fazer uma explicação muito grande para eles mais ou menos terem a noção de quem que nós estávamos falando. Raramente alguém conhecia. E para nós que fomos criados aqui no Brasil, e há muito tempo estamos na doutrina espírita, a proximidade dele e de Chico, das obras espíritas, é tão grande que aquilo realmente bateu forte na gente. E o mais extraordinário de tudo é que nós não estávamos à procura de uma pessoa que, por exemplo, era um médium, um simples médium, e que teria recebido tudo de graça, né? Mas sim de uma pessoa que era um gênio no século das luzes, quer dizer, num século preparado pela espiritualidade, no século XIX, justamente para impulsionar o conhecimento moral da Terra. Para nós termos a percepção, né, de quem era esse homem, o Rivail, Hippolyte Léon, ele até perto de 50 anos, ele era um grande estudioso, mas um universalista. Ele conhecia de química a física, de biologia a matemática. Ele falava quase 7 idiomas, traduzia. Ele era um discípulo de um dos maiores educadores de todos os tempos, que era Pestalozzi. O berço do conhecimento na Suíça foi toda essa pleiade de espíritos que ele foi um discípulo direto. Tanto é que muitas vezes ele substituía nas administrações, na diretoria, de igual para igual. Então chega um determinado momento que esse professor, esse gênio, ele foi surpreendido por uma questão que estava acontecendo naquela época, que as pessoas se reuniam, classe média e alta da sociedade europeia e americana, todos numa mesa, e colocavam as mãos e deixavam-se tocar pelas pontas dos dedos. E as mesas iam se mexendo. Às vezes as mesas até se erguiam. E a partir daí ele se interessou por isso. Mas cético e muito estudioso, ele se deu conta que aquilo podia ser energia, porque ele também era um grande estudioso do magnetismo, da energia que todos nós temos. Quando nós tomamos passe aqui, por exemplo, existe a energia do próprio médium e existe a energia do mundo espiritual. E Allan Kardec conhecia profundamente o magnetismo. Então ele foi atrás disso, até que ele chegou a um determinado momento que ele foi em 2 irmãs que tinham uma mediunidade muito ostensiva, e ele não sabia ainda o que era mediunidade. Ele foi estudar isso depois. E a partir daí, então, ele se viu em contato com os espíritos. Via que aquelas respostas que eram dadas naquelas pesquisas que eram feitas por ele, porque ele questionava aqueles movimentos, via que tinha uma inteligência por trás. Então, ele codificou a obra espírita. Nós estamos aqui em virtude deste homem, Allan Kardec, que ele utilizou esse nome como um pseudônimo, porque como ele era muito conhecido, inclusive já tinha escrito inúmeros livros, ele, para não prejudicar esse novo conhecimento e não acharem que ele era um charlatão, ele utilizou esse pseudônimo, que um espírito amigo disse para ele que era de uma outra existência esse nome. Então, quando nós chegamos lá,
exatamente na rua onde Allan Kardec morou, no número 8, nós perguntávamos para as pessoas, porque nós não sabíamos a localização certa, e as pessoas diziam que não conheciam. E aquilo ali foi como uma bofetada na gente. Aí nós chegamos à conclusão de que Jesus realmente estava certo. Aqueles milênios de conhecimento da Europa eram conhecimentos mais voltados ao externo. Ele não tinha a espiritualidade como penetrar naquele coração daquelas pessoas acostumadas em palácios, em obras, em catedrais. Para os senhores terem uma ideia, nesta rua, Rua dos Martyrs, número 8, bem na esquina, tem uma pequena igreja que é um espetáculo. É a pequena Notre Dame, de uma santa local. E logo acima, numa colina, tem uma outra, uma catedral espetacular, também secular, que é a Sagrado Coração. Milhares de pessoas visitam esta outra que fica em cima dessa colina. E ali na frente, onde nós estávamos, não havia uma inscrição deste professor francês. Nem uma placa, nem uma indicação, as pessoas não conheciam. Então chegou um momento que nós perguntamos para um casal que tinha um comércio na frente, se realmente não conheciam uma pessoa que tinha vivido ali, que era um professor, um estudioso, e que fundou uma religião, que era muito conhecida e que tinha milhões de seguidores. Ele disse que não conhecia. Foi aí então que nós resolvemos conversar com ele, explicamos para ele, mas o senhor pelo menos tinha que ter um mínimo de conhecimento, porque não pode passar em branco uma das pessoas mais importantes da humanidade. Nós, no Brasil, somos 7 milhões de seguidores, diretamente. Porque indiretamente tem mais simpatizantes, tem mais 12 milhões. Toda essa população é maior do que muitos países. Como o Paraguai, com a Suíça, Portugal. O senhor tem uma ideia? A primeira obra que ele escreveu, segundo a nossa crença lá na América, ele teria recebido diretamente de Nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele tomou um susto, foi quando que parece que ele se lembrou de uma coisa e disse, eu já ouvi falar, que há muito tempo aqui morou um mestre, só que ele não se lembrava o nome. Então nós saímos dali e fomos em busca do outro endereço, aonde Kardec teria feito a primeira sociedade espírita e a revista espírita. Hoje, também nenhuma inscrição é um hotel. Nesse hotel, qualquer um dos senhores pode se hospedar e dar causalidade de passar a noite no apartamento onde Kardec escreveu as obras espíritas. Por que isso aí? Porque toda preocupação é com o lado externo. O Museu do Louvre, por exemplo, onde é o palácio onde viveram dezenas de reis e rainhas, onde lá estão as grandes conquistas de Napoleão, que Napoleão foi invadindo, né, os países, os senhores conhecem melhor a história, e angariando as riquezas, e muitas delas estão expostas hoje lá. Aí fomos quando nós nos lembramos da passagem de uma das obras de Chico Xavier, quando o espírito Humberto de Campos escreveu um acontecimento que ocorreu na espiritualidade, onde Jesus apresentou Napoleão, que estava encarnado, àquele seu discípulo, que iria encarnar para codificar a obra, que era Kardec. E dizia a Napoleão que ele não poderia fracassar naquele intento, sob pena de a obra não ter
o mesmo direcionamento, porque Napoleão iria romper com a coroa. Claro que depois Napoleão resolveu tomar o império para si, né, e se auto-intitular imperador. E fica por pouco tempo, até que, obviamente, a própria espiritualidade deve ter tomado a iniciativa de não acompanhá-lo mais, pelo seu espírito beligerante. Divaldo, inclusive, nos conta que das encarnações passadas de Napoleão, fora ele Alexandre o Grande e Carlos Magno. Talvez nesses momentos, né, ele tivesse tomado para si aquele impulso de domínio, né, querendo dominar toda a Europa, assim como Alexandre o Grande conquistou o mundo. E aí, em seguida, Napoleão acaba sofrendo um grande embate, né, e sendo execrado lá numa ilha onde que mais tarde ele acabou falecendo. Mas a todo momento nós, os espíritas, víamos naquele continente as grandes explicações da espiritualidade. Nós víamos o lado espiritual daquela grande obra. Quando os franceses nos diziam a respeito do grande Victor Hugo, o escritor Victor Hugo, nos lembrávamos que a sua filha, que teria falecido no Rio Sena, foi uma das grandes médiuns, um pouco antes de Allan Kardec, de Chico Xavier iniciar as suas obras. E Victor Hugo, após o seu falecimento, ditou inúmeras obras para essa médium. O próprio Divaldo psicografou alguns livros, em torno de 6 livros, 5 a 6 livros, do próprio Victor Hugo. E assim nós conseguimos enxergar uma espiritualidade que os franceses não enxergavam. A todo momento, nós vimos que o Kardec foi absolutamente esquecido. Embora nós saibamos que existem sociedades espíritas na França e nos outros países, não representam o que nós hoje, no Brasil, representamos. Essa espiritualidade bonita, livre, desapegada com o lado externo. Nós, os espíritas, sabemos da importância da visita ao cemitério onde enterrar. Na verdade, Allan Kardec não foi enterrado, que é uma das celebridades. Lá está aqui Molière, La Fontaine, Edith Piaf, aqui, o vocalista do The Doors, que talvez seja o túmulo mais visitado. Mas o de Allan Kardec, se não é o mais visitado, é o segundo, mais florido, mais bonito, do ponto de vista do cuidado que as pessoas têm. Quando nós estávamos lá, as flores estavam em abundância e eram, parece que, do dia. Talvez os espíritas franceses armazenam aquele local com muito amor e carinho. Kardec, então, ele foi enterrado num cemitério e 1 ano depois os espíritas belgas resolveram levá-lo para lá e ele ficou justamente bem em cima, no topo do cemitério, e o mausoléu dele foi feito de acordo com a época em que ele se chamava Allan Kardec. É a única parte dessa trajetória de conhecimento da vida do professor Rivail, ou Allan Kardec, em que nós vimos o lado externo, o lado exterior, que era nesta força desse empenho do túmulo, que era a única parte visual que nós conseguimos enxergar. Aqui está um legado físico, né, que nós podemos lembrar de Allan Kardec, porque
não existia placas, não existia roteiro, absolutamente nada. É claro que nós não esperávamos algo material, uma catedral ou uma estátua no meio de alguma rua, de alguma avenida, mas é que nós pensamos o descaso, não apenas da população, mas do governo, em contar a sua própria história. Porque nós, brasileiros, é que contamos a história deles. Chico Xavier contou um acontecimento, uma vez num encontro, dizendo que, numa conversa de Chico com Emmanuel, na década de 60, contava a Chico que em torno de 25 milhões de franceses, na época da Revolução Francesa, teriam encarnado no Brasil para fazer frente às novas fileiras do Espiritismo. Então, a conversa de hoje tem muito a ver com isso. Nós, os espíritas de hoje, muitos espíritas, somos franceses, que estávamos encarnados lá, na época de Napoleão, ou um pouco antes, fazendo frente, né, a uma preparação para que Allan Kardec pudesse codificar a sua obra. Então, vejam que, embora nós não saibamos a história física, né, o ritual de toda a França, de todos os acontecimentos da Europa, nós conseguimos ver a história espiritual de lá. E é uma história que vem sendo contada ao longo dos anos e ainda nós saberemos muito e muito mais. Existe também uma história que existe duas grandes correntes. O senhor já deve ter ouvido falar. Há quem defenda, inclusive tem inúmeras obras dizendo que Allan Kardec e Chico seriam a mesma pessoa. E outros dizem que não, por inúmeros outros fundamentos. Mas ao longo das próximas décadas, dos próximos séculos, certamente nós iremos saber muitas outras coisas dos bastidores da espiritualidade e do espiritismo. Mas o fato importante da noite de hoje é justamente este. Nós precisamos reconhecer a nossa história, a história desse homem trabalhador, esse verdadeiro discípulo de Jesus, que bem ao final das suas obras escreve: não é fora da religião não há salvação, é fora da caridade não há salvação. Nós podemos até não ter religião, mas nós temos que ter caridade. E quem tem a verdadeira caridade tem Deus no seu coração. Então, queridos irmãos, a mensagem da noite de hoje era essa: que possamos ficar com Deus, com Jesus sempre, e que a cada instante possamos reforçar o nosso sentimento para com Allan Kardec, porque nós gostamos muito de novidade, nós gostamos muito das coisas da moda, nós queremos nosso celular, nosso carro, nossas roupas, quando nós nos vestimos ou não estamos de acordo com a nossa era, com a nossa geração, e nós queremos bibliografias novas, livros espíritas novos, mas Allan Kardec é a base de todo o conhecimento que nós temos. Daqui a 3.000 anos nós estaremos estudando as obras de Allan Kardec. Se os franceses e o governo francês esqueceu Allan Kardec, nós temos uma obrigação moral de cultivarmos dentro de nós a lição desse grande homem. Então, nesse clima de muita paz, de muito amor, nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus mais uma vez, no sentido de nos fortalecermos espiritualmente e formarmos uma corrente de luz onde possamos entrelaçar os sentimentos de bondade, de amor, de doçura e de fraternidade. Que possamos
agir livremente com o nosso pensamento, mas conduzindo sempre rumo à caridade. E que Jesus nos acompanhe em cada instante, em cada amanhecer, para que tenhamos uma existência feliz e, ao chegarmos ao final desses dias, possamos ter o sentimento de um dever cumprido. Muita luz, muita paz, fiquem com Deus e que assim seja.